Olá! Hoje eu quero falar sobre TDAH. E o que é TDAH? De que tanto falam sobre isso. Se fosse preciso definir TDAH em uma frase, a gente pode dizer que é um transtorno mental crônico, multifatorial, neurobiológico, de alta frequência, e grande impacto sobre o portador, sua família e a sociedade. E caracterizado por dificuldade de atenção, de hiperatividade e impulsividade, que se combinam em graus variáveis e tem início lá na primeira infância, podendo persistir até a fase adulta. É um pouco difícil de entender, Vou tentar ser mais clara. Então, explicar cada termo. Transtorno mental. Para entendermos o que é um transtorno mental, a gente precisa antes definir saúde mental. A OMS, ela define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de exercer suas aptidões, manejar eventos estressantes, normais da vida, normais do cotidiano, trabalhar produtivamente e enfim, contribuir para a comunidade como um todo. Um transtorno mental, portanto, pode ser entendido como uma condição médica que altera esse estado, provocando aí um prejuízo no desempenho global do indivíduo. O que seria crônico? O TDAH é um transtorno mental crônico, ou seja, ele se manifesta e evolui ao longo da vida. E aí, por anos a fio, ao contrário de outras condições agudas, cuja duração limita-se a horas, dias ou poucas semanas, as manifestações do TDAH sempre têm início na infância, podendo persistir na adolescência e até, como eu disse há pouco, na fase adulta. A gente não vai suspeitar de um TDAH em um jovem de 18 anos que há 2 meses ele encontra-se num estado de desatenção, está muito inquieto, impulsivo, enfim, porque é muito pouco tempo, Então, e também é multifatorial, O que é? São vários fatores envolvidos na gênese do TDAH. Por isso dizemos que por isso que a gente diz que é um transtorno multifatorial. O fator genético é determinante, mas também outros fatores podem atuar, Adversidades físicas durante a gestação, como aumento da pressão arterial da gestante, hemorragias, insuficiência da placenta, sofrimento fetal, enfim. Ou até mesmo o uso de substâncias pela gestante, como cigarro, álcool e outras drogas, Intercorrências no nascimento mesmo, um parto traumático, prolongado, falta de oxigênio no cérebro, enfim, todos esses eventos que são agressores aí ao cérebro durante a infância, Também traumatismos cranianos graves, encefalites, por exemplo. E também neurobiológico. E aí a gente poderia comparar o TDAH uma peça teatral, onde o cenário seria o cérebro e os atores os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias químicas responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, que em última análise efetuará as mais variadas e sofisticadas funções do nosso cérebro, como ver, ouvir, falar, sentir, movimentar, prestar atenção e inibir comportamentos, entre tantas outras coisas também. Os principais atores dessa peça são a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, que no palco cerebral, vamos colocar assim, elas vão desempenhar cada qual seu papel, determinando aí comportamentos e dificuldades típicas inerentes ao transtorno, Então, e o que significa alta frequência? Quando eu disse lá no começo, alta frequência é o seguinte: estima-se que em torno de 5 a 8% da população infantil do mundo apresenta esse transtorno. É um número bem grande, Hoje sabemos que as consequências do TDAH podem ir muito longe do que a gente imaginava lá atrás,
O TDAH, ele pode interferir nos setores mais distintos da pessoa, né? Por quê? Pode ser desde o seu desenvolvimento psíquico até a sua memória, né? Da sua vida de relação familiar e social até sua autoestima. Enfim, em todas as suas perspectivas. Seja do que representa como pessoa, seja do mundo que o cerca. Adultos com TDAH, quando comparados com adultos sem o TDAH, eles apresentam mais frequentemente na pesquisa, né, uso e dependência de drogas, divórcio, tentativa de suicídio, insatisfação profissional, desajuste social, né? Os sintomas principais, né, do TDAH, quais são? Dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas ocorrem com intensidade e combinações variadas, né? Por exemplo, uma criança com TDAH pode ser predominantemente desatenta e menos imperativa ou impulsiva, enquanto outra apresenta hiperatividade e impulsividade em maior expressão, né? Do que a desatenção, por exemplo. No passado, considerava-se a hiperatividade o sintoma principal do TDAH. Com o avanço no conhecimento e diagnóstico deste transtorno, passou-se a dar importância central à dificuldade da atenção, presente em algum grau em todos os casos, tá? Essa foi a mudança. Um outro aspecto que nos ajuda a diferenciar o TDAH de outras condições, porque se mistura muito, né? É uma doença muito da moda, é a incapacidade de modulação dos sintomas, né? Dada a natureza neurobiológica, que é orgânica, do transtorno. A criança não consegue controlar, né? Ou seja, modular os sintomas e eles ocorrem em qualquer contexto, né? Para ser TDAH, os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade se manifestarão em qualquer lugar. Casa, escola, clube, trabalho, enfim, em qualquer lugar. Em qualquer companhia. Com os pais, com os avós, com os colegas, professores, etc. Enfim. É pouco provável que uma criança com comportamento angelical, né, em sua casa e que se transforma, né, naquela criança completamente o oposto na escola, tá? Então tem geralmente um comportamento muito parecido. Da mesma forma, aquela outra criança que estando com os avós é muito bem comportada, mas com os pais fica irreconhecível, né, agitada e desatenta, enfim. Nestes casos, outros fatores estariam atuando, desencadeando o comportamento, né? Que diferente aí, né, e modulado. O déficit de atenção, o déficit ou dificuldade de atenção, ou apenas da desatenção, né, que é o sintoma central do TDAH. Quando a gente vai buscar no Aureli, no dicionário, a gente encontra atenção, que a atenção é sinônimo de concentração, né, aplicação cuidadosa da mente e alguma coisa, né, uma coisa nesse sentido. A atenção ela pode ser mais especificamente definida como esforço de focalização do pensamento em um estímulo específico. Já nos primeiros meses de vida, a gente pode grosseiramente avaliar a atenção do bebê através do seu olhar, né? Sua atitude, o tempo que se detém, né, por alguma coisa. Por exemplo, fixar o rosto na mãe, principalmente quando está amamentando. No pré-escolar, pode ser estimado através do tempo que um brinquedo consiga entreter aquela criança, né? Ou a sua capacidade para ouvir histórias com atenção. Com a idade e a vinda de atividades de maior demanda, como estudar, como trabalhar, enfim, a dificuldade de atenção fica ainda mais evidente e mais fácil de ser percebida por todos, né? E pelo próprio paciente. Quando presente em maior grau, provoca
dificuldade, né, importante no aprendizado e também na memória, né? Retenções e abandono escolar, com frequência muitas vezes acabam acontecendo, né? Também baixa autoestima, relacionamento social fica afetado, enfim. Os pais de crianças e adolescentes com TDAH apresentam queixas que, direta ou indiretamente, fazem referência à dificuldade de atenção. Então, eles dizem: o meu filho parece não ouvir, sonha acordado, vive no mundo da lua, não termina tarefas, ou se termina, demora uma eternidade, muda de uma atividade para outra, né? Deixa tudo incompleto, perde seus pertences, vai para a escola com material, volta sem, não fixa, esquece recados, se distrai com muita facilidade, que mais? Tem dificuldade de seguir instruções, entre outras coisas, né? Então, isso é muito comum acontecer com essas queixas serem trazidas pelos pais com relação ao TDAH. Tá? Além disso, a hiperatividade dos sintomas do TDAH é o mais facilmente identificado, né? Pode manifestar-se tão precocemente quanto dentro do útero materno. Olha que interessante. As mães frequentemente relatam movimentação intrauterina excessiva da criança com TDAH, né, em comparação com outros filhos sem o transtorno. Então, tal hiperatividade ela pode já ser observada nos primeiros meses de vida, além da movimentação excessiva, né? Estes bebês também apresentam um quadro de hiperexcitabilidade, caracterizado por choro inconsolável, sono difícil, fotofobia, que é aquela aversão à luz forte, né? Reação exagerada a sons, o bebê assusta com muita facilidade, intolerância ao jejum, né? E reflexos neurológicos exaltados, né? Frequentemente, essas crianças apresentam um desenvolvimento motor adiantado, começando a andar antes de 1 ano de idade, embora muitas vezes atrasem no desenvolvimento da fala, tá? Como dizem alguns pais, depois que começam, disparam a falar e não param nunca, né? É aquela fala sem freio. A fala excessiva em alto volume, quase sem pausas e com pouca ou nenhuma modulação, tá? São observadas nessas crianças com frequência e chega mesmo até a incomodar os pais, né? É uma queixa dele, os professores e até os outros colegas, né, da escola. Logo que começam a andar, rapidamente aprendem a correr, né? Escalar tudo, tudo que pela frente escala, sobe e tal. Muitos pais referem que a criança corre e não anda, né? Outras formas que os pais fazem referência à hiperatividade também, meu filho é levado da breca, né? Tem até um livro sobre isso. Não para quieto um segundo, é elétrico, parece ligado no 220, né? Não consegue parar nem para comer suas refeições, enfim. Se consegue ficar na TV, ele fica se mexendo o tempo inteiro, se vira, desvira a cabeça para baixo e tal, para cima, para baixo. Nestas frases que a gente trouxe dos pais, a gente pode reconhecer um outro elemento dentro do quadro de hiperatividade: inquietação corporal, ou como dizem os mais velhos, né? Ter no corpo um bicho carpinteiro, né? Em qualquer fase da vida, o portador de TDAH apresenta uma movimentação corporal excessiva e desnecessária, constituída por movimentos de vários segmentos corporais sem uma função específica, um objetivo funcional. Assim, eles batem incessantemente o lápis na carteira, até enlouquecer o professor, né? Movimento quadril,
chutam a carteira da frente, o caderno cai toda hora no chão, né? E todo mundo olha para ele, porque tá roubando a atenção ali, né? Dos colegas. Acaba sempre interrompendo alguma coisa que é geralmente muito importante, né? Que estava acontecendo ali. Falando sobre impulsividade. Curiosamente, embora compreendam o significado da palavra impulsividade, muitas vezes os pais não reconhecem sua ocorrência no filho com TDAH. Olha que interessante. Eles queixam-se de que a criança responde antes que termine uma pergunta, age ou fala por impulso e só depois pensa no que fez, né? É atirado, é agressivo, é impaciente, irritado, enfim, né? Muitas vezes até explosivo. Essas queixas, né, referem-se diretamente à impulsividade, né, presente com muita frequência na criança, no adolescente, no adulto, enfim, com o transtorno. A maior frequência de divórcio em adultos com TDAH as dificuldades por conta das dificuldades de relacionamento social mesmo, né? A maior ocorrência de acidentes de trânsito por desrespeito à sinalização e excesso de velocidade em jovens com este transtorno, enfim, todas essas manifestações, na sua totalidade ou em parte, derivam da impulsividade, né? Olhem só. E o córtex pré-frontal, ele é o cenário da disfunção cerebral do TDAH, né? Além da regulação de atenção, também é responsável pela inibição do comportamento, né? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado das informações. Um abraço e até mais.